Boa noite, pessoal. Que noite agitada, hein? Última palestra do primeiro dia do CodeCon 2023, edição em digital. Eu sou o Gabriel Galdino, sou Developer Advocate da Conviso e bora aprender sobre experiência ao utilizar ferramentas do seu dia a dia como uma ideia, experiência do desenvolvedor. A palestra de agora tem como título DX, ou Developer Experience, ou UX, a experiência de uso das IDEs. Em que será discutido como a experiência do usuário pode ser aplicada ao desenvolvimento de IDEs e como isso pode afetar a produtividade e a criatividade dos desenvolvedores. Nós aqui da área de Developer Relations, essa palestra é essencial para a gente porque a gente está sempre aí trabalhando com ferramentas voltadas para desenvolvedores. Então é interessantíssimo saber mais sobre como você consegue então construir esses produtos com base aí na experiência e jornada do desenvolvedor. E nosso palestrante é o Zé Fernandes. Tudo bem, Zé? Tudo bem, tudo bem. Ele é inventor curioso de softwares, premiado aí com WordNote e GenCup, resultados da combinação das disciplinas de design e computação. Trabalhou com diversas marcas e produtos digitais, como YouTube, Goldman Sachs, Globo, Itaú. Muita experiência, hein? E hoje ele atua como diretor de design na Code Sandbox. E um último recado, antes de ele começar a palestra, se você estiver assistindo aí tanto no Gather quanto no YouTube, lance suas perguntas aí no chat que a gente vai trazer aqui para que no final ele possa respondê-los. E depois da palestra também haverá um momento de after em que o Zé vai ficar ali na frente do palco para conversar com vocês, tirar outras dúvidas, enfim. É isso. Obrigado, Zé. Pode seguir com a palestra. Vamos lá. Tem alguns detalhes, assim, eu acho que depois dessa apresentação eu vou... Obrigado, Galdino, por me apresentar. Tem um detalhe que eu trabalhei 2 anos no Code Sandbox, que é uma ideia online, né, um ambiente de desenvolvimento, e hoje, faz um mês, eu já me juntei com a Recende, que é também focado no desenvolvedor como usuário, né? Hoje eu trabalho lá, então tem algumas atualizações aí da apresentação, aconteceu no meio. Mas a ideia é que a gente falar um pouco, né, sobre o que é esse DX e usar um pouco o meu background de design, assim, para também trazer um pouco o que é a diferença, né, do User Experience e Developer Experience, né, se tem ou não uma diferença. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a falar um pouco. Como a gente está online também, eu vou ficar um pouco de olho no chat aqui. Então, se vocês quiserem ir fazendo perguntas ou comentários ou qualquer coisa que surgir assim, fiquem à vontade. Eu vou falando um pouco, vou dando uma pausa, olhando o chat também, que eu acho que torna um pouco mais dinâmico também só de eu falar assim. E aí, no final também, a gente faz um consolidado das perguntas. Mas é legal também de vocês irem comentando, não precisa ser só pergunta não. Assim, eu acho que eu quero ouvir muito de vocês, porque no final das contas, né, o meu background, né? Eu sou formado em design, mas eu sempre codei a minha vida inteira, assim. Acho que na minha juventude, ali na adolescência, eu aprendi fiquei, né, aquela coisa de faz um pouco de sites aqui, mexe um HTML ali, e isso foi sempre muito perto de mim, assim, e aí eu sempre trouxe, né, o código para perto, assim. Eu vejo muito o código como uma ferramenta, igual o Figma é uma ferramenta para o design. E aí, nessa perspectiva, assim, eu sempre trouxe isso para o meu trabalho, né? Então, eu tive muito essa passagem, né? Falando um pouco desse background, além do design, eu tive muito essa passagem, assim, né? Por algumas empresas que são focadas no usuário final, né? Então, a Globo, o YouTube, Goldman Sachs. Mas depois disso, né? Acho que esse foi um período da minha carreira. Depois eu foquei realmente no desenvolvedor, assim, como usuário. E aí... Acho que eu estou ouvindo um áudio aqui de alguém. Bom, não sei se vocês estão ouvindo um áudio extra aí, mas deixa eu ver aqui se eu consigo... Acho que deve ser o meu Gather aqui. Boa. Show. Desculpa a pausa aí. Era eu no Gather ali, alguém falando comigo, eu fiquei, meu Deus. Então, esse background aí, nos últimos tempos, eu foquei
né, no desenvolvedor como usuário final ali, né? Então, trabalhei na Code Sandbox por 2 anos, e trabalhei estou trabalhando agora na Recent, também é um foco, né, com o Zeno Rocha lá, que é o foco também dos desenvolvedores no final. E durante o período da VTEX, por incrível que pareça, alguns projetos que eu me envolvi lá, também o desenvolvedor era o nosso usuário final, né, pela montagem dos sites. E é fascinante, assim, né, porque eu acho que, como eu estava comentando, que desde de novo eu comecei a fazer código, né, a brincar, a entender, né, eu fui picado por essa magia do software, né, o que é esse software, né, esse computador, essa caixa, né, vamos dizer assim, né, mas essa máquina que recebe instruções e faz muitos milagres para a gente, né, eu acho que foi uma revolução muito grande nisso, assim. Então, eu sempre me apaixonei por isso, assim, e aí por esse negócio do software e essa metalinguagem, né, de você trabalhar com o desenvolvedor, né, então quem tem as capacidades para instruir a máquina, né, acho que essa metalinguagem sempre foi algo interessante para mim. E aí, nesse período, né, de trabalho com produto, trabalho com o consumidor final, acho que software sempre me pegou muito, assim, porque um dos meus hobbies sempre foi estudar, né, a arqueologia de software, assim, acho que tem uma vertente muito legal, assim, que não sei se vocês já viram esse livro, Temprint. Temprint é um código um algoritmo, né, para você fazer esse pattern aqui. Desde a época lá, ele foi inventado, a galera usou Basic, na época do Commodore, e aí era tipo assim, 2 linhas de código, né? É uma linha de código, na verdade, que está escrito aqui na capa do livro, você consegue produzir esse visual, né? E aí tem um livro inteiro só sobre esse algoritmo e sobre esse pattern, né? E, cara, eu acho uma leitura fantástica, porque mostra, primeiro, essa abordagem, né, que eu acho que está tendo agora, de a gente começar a olhar software e analisar os softwares, né, do passado, numa visão arqueológica e histórica, né? Do mesmo jeito que a gente estuda no colégio, né? A gente estudou no passado cerâmica, né? Obras de cerâmica, quadros. A gente está olhando também agora para algoritmos, né? E para programas e para softwares nesse mesmo lugar, assim, né? Porque eles têm um contexto social, eles têm um hardware da época, as possibilidades. E esse sempre foi meio um passatempo que eu tive de ler e aprender. Acho que você acaba aprendendo muito sobre computação, né? Não necessariamente sobre código, né? Fazer código, mas realmente sobre computação, como um computador funciona, ou como um software funciona por trás, a partir dessas leituras, assim. E nessa linha, né, de gostar e me apaixonar por softwares, que eu comecei nessa jornada de DX, né, trabalhando com DX, pela essa metalinguagem que eu comentei antes, né? Então, você cria ferramentas, né, para produzir ferramentas, né? Então, é um software para fazer software, né? E essa reflexão das próprias jornadas, né? Então, por exemplo, quando um desenvolvedor cria uma IDE, né, ou cria uma biblioteca, nada mais é do que ele está também trabalhando na sua própria forma, né, no meta ali, né? Então eu estou fazendo algo com código, né, para resolver os meus problemas, né? Aqui que são normalmente no dia a dia código, né? E por esse fascínio por computadores e tudo que a gente é capaz, por isso que eu escolhi também esse modelo de apresentação hoje, de ficar abrindo e mexendo no mouse, porque eu acho que também esse computador merece esse destaque, né? E eu vou abrindo e vai ficando mais dinâmica aqui. Vou abrir alguns sites também, e qualquer coisa vocês vão comentando no chat também. E aí, né, para começar, né, um pouco depois dessa introdução, vamos responder o que é, né, Developer Experience. Eu acho que essa tá no título, né? Então já vou abordar ele da melhor forma possível. Eu gostei do comentário aqui do Léo Cavalcante, se a gente vai falar de Emacs e a melhor IDE. Não vou falar sobre isso, na verdade, vou falar um pouco menos sobre isso, mas esse debate aqui é um clássico, né? E vai do uso de cada um. Mas eu quero falar um pouco desse, que eu acho que tem uma coisa muito legal também de desenvolvedor como usuário, né? Como usuário, ele tem as suas próprias preferências, né? E tem a própria habilidade de criar suas ferramentas ou customizar elas. E isso é fantástico, né? Como você consegue customizar e mudar a ferramenta para o seu uso. Que se a gente for pensar num usuário final, né? Por exemplo, alguém que vai usar um banco, um app de banco, né? Um app de notícias,
eles não têm esse poder, né, de customização, e o desenvolvedor normalmente tem, né, seja por extensões, seja pela própria filosofia do produto de permitir isso, né. Eu acho que isso é muito legal e vem muito desses debates, né, entre Vim, Max, Atom, Sublime, VS Code. Mas voltando à pergunta, né, o que é Developer Experience? E eu acho que a gente tem que falar que Developer Experience é um termo mercadológico, né? Ele não é um termo que existe, né? Eu tenho, por exemplo, você não estuda Developer Experience em ciência da computação, né? Não está na grade, né? Ele é um termo mercadológico, mas não por ele ser um termo mercadológico ele é raso, né? Ele significa muitas coisas, né? E eu acho que o interessante desse termo, né, que ele vem ganhando tração nos últimos anos, é exatamente esse. Eu acho que existe um shift, né? Porque até então, né, se a gente vai pegar a história do computador, né, e dos softwares, a gente tem o desenvolvedor sempre criando coisas, né? Ele é como um criador. Então, o desenvolvedor vai fazer um app, vai mexer no terminal, vai acessar. Ele é um operador super qualificado do computador. E aí, com o passar dos anos, houve esse shift, né? Que agora o desenvolvedor não é só mais um criador, né? Ele também é um usuário, né? E eu acho que esse é o grande shift que traz muita coisa e muita bagagem para esse termo Developer Experience, né? Então a gente para de olhar o desenvolvedor apenas como alguém que vai criar softwares ou vai operar o computador e modificar, mas também como um usuário, como um consumidor, né? E aí vão surgindo, né, várias iniciativas, várias empresas pensando nesse DX, né? Pensando como que eu melhoro a experiência desse desenvolvedor, né? Seja ele um profissional, seja ele uma pessoa que programa como hobby, né? E como que eu posso melhorar? Então a gente começa a olhar para um viés que aí entra um pouco do user experience, que eu vou falar mais, né? Para um viés do como eu posso melhorar a experiência dele, né? Porque até então, como ele era um operador qualificado do computador, ele vai criar a própria experiência que ele quiser, né? E agora não, a gente tem pessoas, a gente tem outros desenvolvedores, a gente tem uma cadeia, né, de produto pensando que seriam esses produtos, né? E aí, a gente toca em vários pontos, né, do que é esse Developer Experience. Eu vou falar mais para frente, especificamente das IDEs, né, porque é um pouco também minha bagagem com o Code Sandbox. Mas, hoje, trabalhando para qualquer produto que é Developer Experience, ele passa por vários lugares, né? Esses locais são, por exemplo, a documentação. Eu acho que a documentação é um lugar muito importante. Então, assim, quando a gente está falando de Developer Experience, qualquer empresa, né, ou qualquer produto para desenvolvedor tem que ter uma documentação muito bem estruturada, né, e muito fácil de navegar. Não é um monte de texto lá, mas é mais do que isso, né? É a documentação, né, com uma arquitetura de informação que seja fácil de identificar. APIs, né? Eu acho que também desses produtos, né, uma API muito bem feita, né, muito bem criada, como que você vai chamar? Também muito interessante, o Stripe é um ótimo exemplo disso, né? É uma empresa inteiramente, né? Por mais hoje que eles têm alguns portais e tal, mas o surgimento do Stripe é antes de uma API, né? Ele surge como uma API de pagamentos, como uma infraestrutura de pagamentos que vários outros produtos, né, vão utilizar, né? E ao invés de ele focar no consumidor final, né? Então, ao invés da pessoa que está lá usando, por exemplo, um app do Itaú, não, ele está focando em quem vai produzir, né, esses pagamentos, quem vai produzir no final das contas, né? O Itaú tem a sua própria estrutura, né? Mas seria mais ou menos como se surgisse uma startup e usasse o Stripe como meio de pagamento, né? Então, é focado nessas pessoas que criam, né? E aí a gente tem, né, todo esse cuidado, esse carinho, né, de colocar na API, como usar. E uma API muito bem feita, eu acho que todo mundo aqui já criou e já trabalhou com APIs, né? Não é fácil, né? Fazer uma API bem feita, que responde e que retorna erros muito bons, né? Que eu acho que isso também é uma coisa bem importante, né? Então, por exemplo, como que você vai retornar um erro? Isso também é a experiência do usuário. Será que a gente já não consegue colocar uma solução, né? Quando a pessoa passa alguns parâmetros errados, o erro que retorna já fala como a pessoa pode consertar aquilo, né? O desenvolvedor pode mexer. Então, eu acho muito interessante. E uma coisa também no Code Sandbox a gente fez, né? Pensando que os nossos usuários são desenvolvedores, né? A gente tem esse show details, né? Quando você entra num erro. Que aí ele mostra, né? Realmente um JSON ali para você colar
copiar e colar, porque para um usuário final, isso aqui não diz nada, né? Isso aqui é bem mais importante, né? Então, primeiro, essa é a camada. Mas para um desenvolvedor, para um usuário qualificado, isso aqui pode dar várias dicas, né? De como ele pode resolver aquele problema. E até facilita o suporte depois, né? Um copia e cola ali. E por a gente trabalhar com esse público de desenvolvimento, a gente pode expor esse erro de uma maneira menos bonita, né? E aí até conseguir colocar mais use cases. Então, acho que isso que é bem interessante de quando a gente pensa em developer experience, né? Cria-se esse nicho, né, de usuários, né? Ele ainda está dentro do guarda-chuva de UX, né, de uma experiência de usuário, mas é um nicho, né, que é o desenvolvedor, que tem suas próprias motivações, seus próprios dilemas, as suas próprias habilidades, né? Então a gente meio que sabe, né, coisas e consegue projetar, né? Porque quando a gente trabalha para esse tipo de projetos que são para todo mundo, né? Digamos assim, que o usuário final não é muito bem definido, seja ele um Netflix, um Globo, né? O próprio banco, você tem que fazer várias concessões, né? Você tem que fazer se preparar para vários edge cases, né? Tentar nivelar de uma maneira, assim. Quando você dá uma nichada, você consegue ir além, né? E um dos exemplos é isso, né? Você nicha no desenvolvedor e consegue entregar experiências melhores porque você consegue se dedicar mais, né, a esses pontos. Mas também não é só isso, né? Também tem uma coisa que eu acho bem interessante também, é a sintaxe, né? Fazer uma linguagem de programação, pensar numa linguagem de programação é puramente a experiência do desenvolvedor, né? A experiência do usuário que está usando, que é como que eu vou colocar. Aqui é um exemplo do Processing, né? Não sei se vocês já viram, Processing é uma linguagem feita especialmente pensado em como o modelo mental dos designers funcionam. Então, o designer não vai pensar em coordenadas, pontos, matematicamente, mas ele vai pensar em formas, layers. Então, o Processing é uma linguagem muito usada para arte generativa por causa disso, né? Ele já abstrai várias questões aqui, né, de cálculo matemático, de criar pontos, criar linhas, para expressões e funções prontas, né? Então, por exemplo, se eu quiser desenhar um círculo, eu só coloco elipse, né? Eu quero desenhar o canvas, o size do canvas. E ele é bem baseado no modelo mental do designer, porque também trabalha com layers, né? Então você consegue colocar new layer, e aí você sabe que aquilo vai ficar acima. Então, ao invés de trabalhar com profundidade, uma coordenada Z, ele já abstrai isso também. Então, isso é completamente a experiência de desenvolvimento, né? E outras linguagens têm, assim. Eu acho isso também muito interessante da linguagem, que ela tem várias coisas embutidas, né? Modelos mentais, formas de escrever, e quando você vê, você já está pensando do jeito que aquela linguagem é estruturada ou te ajudou a estruturar, né? Não é porque a gente fala, né, de function programming, orientação a objetos, você acaba já solucionando seus problemas daquele modo de escrever o código. Nesse assunto tem uma palestra muito interessante, não sei se vocês já viram, da Lia Virol, que ela fala... Eu vi essa palestra no Brasil JS há muito tempo atrás, nem lembro qual foi, mas que ela fala do JS UX, né? E ela comenta de vários problemas dentro da estrutura de linguagem do JavaScript, né? Porque o JavaScript também é uma linguagem que, como é do browser, né? Você tem um compromisso em sempre manter e não fazer breaking changes, né? Então você sempre vai dar suporte para tudo que já existiu. Eu acho que é uma premissa da web. E então, né, revisando, né? E a gente sabe que o JavaScript, por incrível que pareça, foi criado, né, por uma pessoa no começo, né? Então ela tem várias falhas, né, de modelos mentais. Ela comenta, essa palestra está online também, mas ela comenta de vários momentos, assim, por exemplo, como que a gente tem, né, por exemplo, no Stringify do JSON, né, você tem esse num no meio que você não sabe o que significa, né, é difícil de entender, você tem que decorar os parâmetros, né, e tem outras sintaxes, né, do push state também, e aí você tem outras sintaxes que você tem, né, já um objeto ali, né, que te ajuda a entender o que você está passando, né. E até no exemplo que eu dei do Process, né, como que você sabe o que é o raio, o que não é, né? A dificuldade que é trabalhar com uma sintaxe, essa do Canvas, né, que você não sabe qual é o parâmetro, no final das contas vira tudo uma memória sua, né? E essa palestra é muito interessante, porque ela fala, né, a gente acaba se acostumando com isso, porque a gente aprende, e depois que aprende, ele memorizou, e esquece que isso é uma dor. Mas isso é um bloqueio, né, para quem está começando a aprender a programar. E eu acho que DX tem uma preocupação muito grande
com duas muito grande, com duas palavras aqui, né, e dois conceitos que são fundamentais, né, que é acessibilidade e empoderamento. Eu acho que a acessibilidade, ela vem, né, desse lugar, né, de trazer mais gente para o código, né? Eu acho que desenvolvimento sempre foi uma caixinha, né, um lugar privilegiado para as pessoas que tiveram acesso, né, ou as pessoas que tiveram paciência de sentar lá e ficar mexendo. E a gente vem, com o passar dos anos, tornando isso um pouco mais acessível a todos, né? Então, e a acessibilidade é isso também, entender esses problemas que a linguagem tem, às vezes, com, né? Acho que no JavaScript também tem um exemplo, né, no sentido do um é camel case, o outro não é camel case. Como que você vai ter tudo isso numa mesma linguagem, né? Você aprende que todo método é camel case, no outro não é. Então, acho que essas coisas são importantes a gente pensar. E o empoderamento, né? Que eu acho que as ferramentas de DX estão ajudando a gente a qualquer desenvolvedor conseguir produzir mais com menos, assim, né? Acho que se a gente pega um pouco... Eu sei que tem aquele overload, né? De, nossa, a front-end já não é mais tão simples, né? Tem todos os frameworks, mas se a gente for pensar tudo que a gente está sendo abstração, né, para facilitar, por exemplo, infraestrutura, né? Hoje você usa um Next.js, ou você não precisa mais nem criar rota, né? Claro que tem seus problemas com isso, mas também tem os seus benefícios, né? Então você vai lá e já faz um deploy, já está com aquilo rodando, né? O próprio abstrair, né? Você trabalhar com a AWS, né? Tudo isso assim, é muito interessante e empodera a gente chegar. O próprio machine learning, né? Hoje a gente tem uma API da OpenAI que a gente consegue fazer várias coisas sem precisar saber sobre machine learning, né? E eu acho que isso é fundamental e esse é o foco, assim. Acho que é o que me motiva muito, né? É trazer mais pessoas para serem qualificadas como desenvolvedores e empoderar os desenvolvedores que já existem, né, a fazerem mais, né? E aí, que eu acho que dessa acessibilidade, empoderamento, que eu vejo essa oportunidade de a gente trazer o UX para jogo, né? Então, se a gente tem DX como esse lugar tentando trazer mais carinho, também significa que a gente está trazendo o processo de UX, né? E se a gente for pensar um pouco em IDEs, e tem alguns papers escritos por esse cara, o Austin, e esse cara é um cara, acho que todo mundo deveria seguir. Ele tem trabalhado muito nesse lugar de pensar a experiência de desenvolvimento, principalmente com IDEs, né, com IDEs, né, com esses softwares que a gente usa. E ele, né, em alguns dos estudos dele, né, acadêmicos, ele fala, né, o design das ideias nunca foi, não mudou muito desde da invenção delas, e nunca foi feita, né, tipo assim, nunca foi feito muito com o processo de UX, né, com evidências empíricas, né, que esse é o processo, né, eu acho que a gente vai trazer esse processo explicando o que é esse processo de UX, né? E ele está cada vez mais presente, né, nas coisas que a gente cria dentro desse parâmetro do desenvolvedor, né? E aí, esse processo, né, passa por várias coisas, mas basicamente primeiro, pesquisar, né? Fazer uma pesquisa, não simplesmente fazer, mas assim, pesquisar, inteirar, fazer testes de usabilidade, tentar achar evidências empíricas de que isso é melhor que aquilo. Eu acho que isso é fundamental no processo de UX, né, pensando no UX como uma disciplina, né, além do user experience, mas como uma disciplina que é estudada, né, que tem alguns anos aí. E esse processo de você ter de você primeiro abrir e depois funilar, né? Então, criar coisas, testar elas e começar a funilar, né? Eu acho que esse processo tem entrado cada vez mais, né, nessas empresas de DX, e cada vez mais a gente vê os benefícios disso, né? E aí, comentando um pouco, né, desses benefícios nesses 2 anos que eu trabalhei no Code Sandbox, o objetivo era um pouco esse, assim, né? Tentar entender e tentar trazer outras visões para dentro das IDEs, né? Se a gente for pensar hoje acho que provavelmente a maioria, né? Claro que a gente falou de Vim, falou de Emacs aqui, mas
a maioria, né, provavelmente deve usar o VS Code, né? Mas qualquer ideia que você entra hoje, ela tem mais ou menos esse formato, né? Você vai ter o file system, né? Aqui, né? A sua árvore de arquivos, normalmente, né? Organizadas, né? Por ordem alfabética. Você vai ter o seu código aqui, uma status bar, uma sidebar e a possibilidade de abrir várias tabs, né? Juntas aqui e no máximo talvez fazer um split, né? Eu acho que nunca saiu muito disso, né? E se a gente for pensar, por mais que a gente teve alguns avanços, né, no sentido de inteligência, autocomplete, e são avanços muito importantes, performance, syntax highlight, foram só pequenas melhorias dentro ainda, né, de uma estrutura de uma dimensão só, né? Se a gente for pensar o texto exatamente dessa forma, assim, né? E a gente escreve software desse modo até hoje. E a questão isso é um problema ou não é, né? Eu acho que tem oportunidades, né, para a gente melhorar e entender, né? Porque também, ao mesmo tempo que a gente trabalha desse modo, a gente teve que criar várias outras ferramentas em volta para conseguir suprir alguns questionamentos, alguns problemas, né? Então a gente vai lá e melhora, né, o nosso versionamento de arquivos, pull requests. Mas até hoje, se você pensar, né, quando você vai trabalhar, fazer pull requests, né, é recomendado fazer pequenos pull requests para ficar fácil de review. Se você pega no modo criativo, não criativo, né, mas se você vai num flow e começa a programar, e não planeja os seus pull requests antes, é muito difícil você depois ficar separando, né? Você tem que dominar o Git ali, fazer o cherry pick. Então, assim, como que a gente facilita esses caminhos, né? E eu vou querer dar alguns exemplos aqui, mas eu acho interessante esse questionamento de a gente olhar as ideias que a gente tem hoje, principalmente que é isso, né? Se a gente olha, bem interessante que exatamente essa frase, né, que o pessoal comenta, né? A gente ainda usa, né, essa mesma ferramenta há 60 anos atrás, assim, uma dimensão e uma sequência só de texto, né? E eu acho que tem oportunidades, e aqui que eu quero dar uma provocada também de a gente falar um pouco sobre isso. Como que a gente pode melhorar, né? E, principalmente, né? Conseguir evidências empíricas de que melhorou, né? Eu acho que nunca é mudar por mudar, e sim por ir achar, né? Na verdade, eu gosto muito da ideia de a gente sempre ir, né, pular, né, fazer um concept bem avançado e depois ir voltando e entendendo, né, e aplicando essas mudanças aos poucos. Eu acho que, não sei, eu acho que vocês devem conhecer, mas existe o Brad Victor, ele tem esse artigo que eu acho sensacional, assim, né? E ele já falou muito sobre esse princípio da invenção, né? E o que é programar em si, né? Que é muito mais do que simplesmente usar uma ideia, né? É realmente um modo de pensar. E como a gente pode melhorar esse modo de pensar e até trazer mais pessoas, né? Para dentro esse modo de pensar, assim. E ele tem esse texto que é de 2012, né? Tá quase, já foram mais de 10 anos. E ainda aqui tem vários insights aqui que a gente não aplicou nas nossas ideias ainda. Né? E ele fala bastante, assim, ele fala do vocabulário, né? Acho que aquele comentário que eu fiz antes, né? De como você sabe qual é o número aqui, né? Então ele meio que tem alguns demos aqui, né? De como você pode, né, entender, talvez trazer algumas dicas, né? Dentro, né? De qual cada um, dentro da linha que você tá, quando você dá um mouse over, ou com o seu cursor. Explicar o código, né? Acho que hoje, ainda mais com AI, o quão fácil seria dar essa explicada, né? E isso é pouco visto, né, sendo implementado, né, nas ideias, assim, né? O próprio explicar o contexto, né? Tipo, por exemplo, quando você passa o mouse, ele dá um highlight em qual elemento você tá. Uma das features que eu mais gosto do Code Sandbox, eu vou mostrar depois, mas é o seletor, né, o Spectre. Deixa eu mostrar agora, já que a gente está aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum projeto aqui para a gente ver. Precisa ser um projeto que tenha um... Agora achar um projeto que
funciona. Será que esse Notion vai funcionar? Bom, depois a gente dá uma olhadinha, mas enquanto carrega aqui, entrar na main. Quais são as dependências? Beleza, essa é uma ideia online, vamos esperar aqui, mas ele fala de várias coisas, né, que são muito interessantes de você poder fazer a inspeção do seu código, né? O vocabulário em si. Isso aqui eu acho super interessante, que é algo que a gente não abordou até hoje, né? A questão do flow. É muito difícil, né? Quando a gente pensa que a atividade de programar, os estados, onde tudo passa, né? A gente tem ferramentas de debugging, mas é muito complicado a gente conseguir entender o flow, né? Desse for, quantas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, você conseguir ver o step por step, né? Principalmente quando você está desenhando alguma coisa, né? E isso é pouco aplicado, né? E quando a gente pensa em acessibilidade, isso ajuda muito, né? A gente entender e debugar, né? Até hoje, eu acho que tem N ferramentas, mas a maioria do nosso debug é um console log, assim, né? Porque tem uma fricção de você usar essas ferramentas que melhoram, assim, né? E ele vai colocando em vários momentos, assim, de como você entender o tempo, de você entender o estado, né? Acho que estado é uma coisa muito importante também. Eu acho que a gente tem muito que inovar, e esse texto é de 2012 e ainda falta, né? Essas coisas. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Esse eu acho muito interessante, né? Você ter um inspetor que você pode, por exemplo, clicar e ele vai abrir exatamente a linha de código, né? Que você tem aquele elemento, né? Então, se eu quiser trocar esse texto, eu posso vir aqui e trocar. Se eu quiser, né, mudar esse label, né? Então, vamos colocar card só apenas. E eu acho que isso é muito interessante, porque torna o código muito mais acessível, né? E um dado muito interessante que o nosso primeiro power user, né, nessa nova ferramenta do Code Sandbox na época, foi um tradutor, porque ele vinha aqui e usava essa ferramenta para selecionar os textos e colocar as traduções, né? Então eu acho que abre um caminho também muito interessante para quem ainda está entrando, né, está aprendendo a navegar na Codebase, né, em si. Eu acho que esse tipo de coisa assim que a gente precisa ter mais, né? Essa conversão e não só simplesmente aceitar que a estrutura, né, de código deve ser essa, né? Então tem oportunidades, né? E eu acho fundamental também a gente lembrar, né, que programar é uma atividade complexa, né? Envolve muitas skills diferentes. Assim, eu acho que depois que a gente está tão imerso, isso acaba ficando simples, né? Meio que parece que tá na nossa cabeça, né? Mas é uma atividade difícil, né? E essa coach é muito boa, porque fala exatamente isso, né? Você precisa ter habilidades matemáticas, você precisa ter condição, né, de reasoning, né? De você fazer condições, né? Isso aqui vai para cá, isso aqui vai para cá. Uma análise, né, racional, conseguir pensar proceduralmente com o tempo, né? Então, porque no final das contas, quando você está rodando um for loop, né? O último, quando que acontece, existe um tempo ali e muita capacidade de memória. Acho que isso é fundamental, assim, de pensar numa atividade de programação, é a memória. A gente decora muita coisa, né? E não é à toa que quando você embarca numa nova code base ali, né? Num novo repositório, é muito difícil você navegar, porque é muito de memória, né? Você lembra o nome do arquivo, aí você dá o atalho. Então, eu acho que só nessa frase já existem muitas coisas que a gente pode facilitar, né? E melhorar o uso, né, do dia a dia. E uma das coisas assim que parece, né, besteira, assim, e por isso que eu falo, né, desses 60 anos que a gente não mudou muito, uma das features que a galera mais gosta no Code Sandbox, eu não sei aqui quem já usou ou não, o Code Sandbox, me avisem, essa é a versão 2, e tem a versão 1.0 aqui, que é mais focada em sandbox, né, outra em repositórios. O dado que a gente tinha, o feedback que a gente recebia da feature que as pessoas mais gostavam era a nossa dependência aqui, né? Porque simplesmente eu posso vir aqui, adicionar, sei lá, um frame motion, tem um autocomplete, então eu não preciso decorar o nome do pacote, não preciso ir lá no site ou na documentação, copiar o nome certo, né, usando o terminal. E eu consigo adicionar essa dependência e trocar também de números, né? Porque às vezes eu quero ir para versão 10, 9, simplesmente com 2 cliques eu consigo trocar sem precisar também decorar, porque às vezes é isso, né? Tem bibliotecas que estão seguindo
né, certinho o versionamento, outras não, então tem que saber que tem aquela versão ou não, tem que procurar. Eu acho isso de trazer essa UI, né, para quando você quiser procurar alguma dependência, até para saber se aquela é a mesma, né? Às vezes a gente sabe que tem muito phishing e ataque de segurança quando você instala uma dependência de NPM, né, que parece que o nome deveria ser só Framer, é Framer Motion. Essa aqui não é a certa, não é? Então você tem alguns dados a mais aqui para saber, né, de quantas vezes foi baixada. E é uma feature simples, né, uma abstração simples que melhora muito o dia a dia, assim. Então eu acho que tem muitas dessas oportunidades. Um outro assunto que eu acho que tem muita oportunidade, que a gente acaba falando pouco de novo, porque a gente se acostuma, né? E o que eu estou falando aqui, assim, principalmente é isso, assim, como desenvolvedor, que sim é o usuário, mas também como criador, a gente tem muitas oportunidades para melhorar nossos workflows, assim, né? E o Git é um grande exemplo disso, né? Eu acho que primeiro você aprende a programar, né? Que já não é fácil, né? Quando você entra na indústria. E aí você tem que aprender Git, que é uma coisa completamente diferente, tem uma outra linguagem, um outro modo de uso. E existem milhões de textos, né? Falando como o Git é hard. Git é uma ferramenta excelente. Você consegue fazer coisas fantásticas, né? O cherry picking, branching, não tem como dizer. O Git revolucionou o modo que a gente faz software. É realmente hoje, né, que a gente está vendo todo esse boom de ferramentas colaborativas, né? Google Docs, Figma, qualquer ferramenta, né, está aparecendo hoje colaborativa. O Git já fez isso há muito tempo, né? Já ajudou os desenvolvedores a trabalhar colaborativamente antes, né, de a gente precisar ter um sistema multiplayer de algoritmos de sincronização, enfim, é fantástico. Mas ele tem dificuldades. Ele foi feito como um objeto também do passado, ele precisa de muitas melhorias, né? A gente teve claramente a melhoria do nome, por exemplo, até éticas, né? Do master para main, né? Tirar essa linguagem. E também como tem alguns comandos que poderiam ser mais simples, né? Por exemplo, e é o que nas últimas versões do Git o pessoal tem trabalhado disso, né? Tem colocado, por exemplo, Git switch, né? Para você trocar de branch, ao invés de colocar o checkout -b, enfim, várias outras, rename, tem várias coisas que poderiam ser mais naturais, né? E foram comandos que foram colocados, assim, né? Então, acho que tem muita oportunidade, e principalmente, uma das coisas que a gente trabalhou muito no Code Sandbox é tentar tirar o Git do meio, né? Do seu processo, né? Porque, no final das contas, programar é uma atividade criativa, detém muito testes, cuidados, você termina essa atividade e você ainda tem que lidar com o Git para terminar, né? Seja fazer um rebase, fazer um commit. E no final das contas, no meio disso tudo, às vezes quando você quer prototipar, quando você quer trabalhar, né, fazer outras coisas, ele está no meio, né? Então você tem uma ideia, você tem que passar por tudo isso, aí você vai começar a fazer o código, aí depois você tem que terminar isso para fazer um pull request, né? E com esse insight, assim, a gente começou, dentro do Code Sandbox, brincar com algumas features, né? E uma que eu gosto muito, assim, e parece pequena, né? Mas quando você vai usando no dia a dia, e essas são as melhores features, né? Faz toda a diferença, né? A gente criou, com a ajuda do OpenAI, um auto-commit. Então, por exemplo, eu tenho esse código aqui e ele já gera, né, para mim um commit que eu não preciso, dentro das convenções, que eu não preciso, né, pensar e fazer. Então, por exemplo, eu posso fazer um commit aqui com essa mensagem, né? Se eu trocar alguma coisa aqui, né? Hello, new subject. E aí esse arquivo, ele vai gerar uma commit para mim, aqui, fix emails, update subject line for delivery emails, né? Então, acho que posso gerar uma nova, né? Update subject line, resend email function. Eu não preciso mais me preocupar com commit, e eu ainda tenho todo o histórico e as convenções de commit, assim. Então, eu acho isso... essas pequenas coisas fazem muita diferença quando a gente vai olhando no macro, né? Então, esse tipo de coisa pode muito melhorar, né? Até a descrição do PR, o GitHub tem trabalhado muito em usar AI nesses lugares, né? Que a gente consegue ganhar produtividade, né? E realmente focar no que importa, né? Que é a criação, né? O código que você cria, a ideia que você quer fazer. Não é nem o código mais, né? Mas sim a ideia e toda a estrutura que você traz. Tem um comentário do Lucas aqui sobre o over, né?
acho muito legal quando a IDE tem o mouse over indicando que se trata daquele elemento. Normalmente no meio dev, exatamente. Isso também é muito legal, né? Do tipo, trazer a documentação, né? Você passa o mouse aqui, né? Você vê o tipo. Eu acho que essas coisas são importantes porque também diminui o seu context switch, né? Que eu acho que também tem isso, né? A gente fala muito disso, né? Você tá com tudo isso dentro da cabeça, né? Que a gente falou, né? De programação. Você tá com o estado da aplicação, você tá com o for loop, você tá com os arquivos, e aí você tem que sair desse contexto para ir buscar a informação, às vezes atrapalha, né? E voltar é difícil. E você conseguir fazer isso dentro da IDE é muito bom, né? Você poder conferir o tipo, poder ir dentro da função, né? Por exemplo, poder clicar e ver mais sobre a função, onde ela está. Acho que essas coisas são grandes avanços também de como você navega nessa uma dimensão, né? E aí, falando de navegação, eu acho que esse é um tópico também bem interessante, assim, né? Dentro dos meus estudos e lendo e achando alguns papers também, alguns estudos acadêmicos e empíricos. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo information forage. Basicamente, o trabalho de um desenvolvedor, na maioria do tempo, não é fazer código, é buscar informação. Ele pode buscar essa informação dentro da codebase, dentro de documentações, dentro de testes, mas é ir atrás de informação, assim, né? E forage, né, nessa palavra em inglês que é de caçar, né? Numa tradução, essa não é exatamente a tradução, mas algo nesse sentido, você ir atrás da informação. E tem até tem esse texto que é bem interessante, que tem uma fórmula, né? Que o pessoal tem usado para conseguir entender o quanto de informação você está indo atrás ou não, assim, né? E é interessante, assim, né? Porque é isso, né? Você tem todos esses inputs, né? De informação vindo, e como que a gente pode analisar porque tudo que você está indo atrás, né? É um esforço cognitivo, né? E aí o pessoal usa essa fórmula para tentar diminuir isso, né? E está sendo aplicado em vários estudos. O que é legal, né? Que, de novo, trazendo o UX para o DX, né? Começar a trazer informações empíricas, conhecimento de base, para conseguir fundamentar certas decisões e achar novos caminhos também, né? Eu acho que isso também é importante. Tem esse estudo também que é bem interessante, que o pessoal fala, né? De quanto as atividades, né? Eles basicamente fizeram um estudo com várias bases de códigos e colocaram a porcentagem de cada participante, fazendo, né, uma atividade de compreensão, de navegação, de editando o código ou outras, né? E se a gente pega, né, a média aqui, os principais estão, né, em compreender e navegar. Escrever o código é muito mais rápido, outras atividades, né, talvez resolver alguma coisa ali e tal, mas compreender e navegar é a maior parte do tempo é o que um desenvolvedor faz. Me corrijam se estiver errado, mas nesses estudos, quando estou codando, é basicamente isso, principalmente quando eu estou numa nova base de código. E eu acho que tem muitas oportunidades nessa questão, assim, de como que a gente pode ajudar, pensando que, né, essas interfaces, elas são hoje, né, pensando que cada vez mais a gente tem produtos maduros, mais código legado, mais desenvolvedores, mais comunicação, como que a gente consegue fazer interfaces que ajudam nesse caso, né, que ajudam você a compreender e navegar. E eu acho que a gente trabalhou durante 60 anos nas ideias como melhorar para editar o código, para escrever o código. Agora está na hora de a gente olhar também esses outros lugares. E coisas simples que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, isso aqui é só um exemplo de um protótipo, mas quando você está trabalhando, por exemplo, num monorepo, você tem um monte de folders que não te interessam, né? Às vezes você está só querendo aquele package e você fica com aquela file tree gigantesca, né, de arquivos sempre ali, você tem que ficar memorizando. Claro que tem um command key, você pode achar, mas isso está tudo na sua memória, né? Como que você pode diminuir o uso dessa memória? E uma das ideias seria, por exemplo, você poder simplesmente pegar uma pasta e pinar a pasta. Significa, então, que agora você vai ver ela como se fosse o root, né? A sua raiz. E aí, a hora que você quiser despinar, você volta para o monorepo, né? Só isso já facilitaria muito a navegação. E a gente vê pouco, né? Essas coisas sendo introduzidas, né? Até, por exemplo, por que a gente tem que seguir? Hoje a gente tenta mapear muito, até hoje, na verdade, né? A gente usa a árvore de arquivos para mapear basicamente como é estruturado a base de código.
Mas se eu pudesse reordenar e não seguir a ordem alfabética, né, por exemplo, isso também seria algo bem benéfico, né? Então eu poderia organizar de um jeito que faça mais sentido mentalmente, né? Ou até indo além um pouco, né? A gente fez esse experimento também de você poder, com o teledraw, né? Então, por exemplo, você poder ter um canvas ali, né? Que você pode desenhar, e você pode arrastar arquivos. E esses arquivos, eles são, né? Eles viram objetos que você vai poder arrastar vários, né? Ali dentro, para poder explicar como a sua base de códigos é organizada, né? Então você vai poder falar, não, esses são os... Você pode colocar um quadrado ali, desenhar um diagrama mesmo, né? E falar, esse é um quadrado, e quando você clica, ele abre o código, né, específico, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Você pode falar para alguém, você pode criar um diagrama para explicar para alguém como que ela deve editar as coisas, ou explicar toda a sua base de código, colocar isso como uma dev tool dentro da sua ideia para ajudar você a navegar, né? A gente não precisa ficar fechado na file tree. Eu acho que isso que é interessante de a gente começar a questionar mais as ideias e como a gente pode melhorar, né? Nesse ponto. E o Ângelo, você fez um comentário ótimo, assim, eu acho que é exatamente isso, assim. Falando de produto e websites, a gente está muito atrás do que o pessoal de game design já tem. A Unity é um baita exemplo de como designers e desenvolvedores conseguem trabalhar no mesmo local. E com várias features. Eu acho que é realmente isso, assim, acho que a gente está muito... A gente tem que pegar muita inspiração. É uma indústria muito mais avançada nesse ponto, nessas experiências, assim. E um pouco, e é onde eu olho muito, assim, eu gosto muito de pegar inspiração, porque eu acho que a gente tem muito para aprender em como estruturar nossos produtos, né, e o nosso dia a dia de trabalho, em como o pessoal faz com game design. Realmente é muito especial, assim. Vale sempre a pena dar uma olhada. Um outro achado, assim, também empírico, eu não estou dizendo que deve ser isso, mas o pessoal fez um estudo com uma navegação espacial e uma navegação com tabs, né, que é hoje que a gente tem nos editores. E as ações de clique, né? Os participantes conseguiram, né, depois de se acostumar com o modelo, serem 40% menos cliques, né, do que numa navegação espacial, do que numa navegação por tabs. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, né? Que a gente está tão acostumado com esse modelo de tabs que a gente usa para tudo. E eu comecei a questionar esse modelo e tentei fazer um protótipo, né? Também são visões aqui, né? Não necessariamente é a resposta, mas são provocações e visões do que a gente pode fazer, assim. E eu não sei se vocês já viram falar do Play9. Play9 foi um sistema operacional que o pessoal da Bell Labs fez. E eles tinham basicamente um conceito de você sempre ter o desktop seria essa área cinza, né, livre. E toda vez que você desenhasse, né, com o mouse, uma janela, você poderia abrir qualquer programa dali, né? E conversar entre esses programas. Então, no caso aqui, ele sempre abriu um prompt e você poderia abrir os programas ali. Então, abre um terminal, abre uma file tree, abre algum espessor, abre uma área de código, e você poderia ir modificando ele. Foi um conceito muito legal, assim, de sistema operacional. O pessoal usou no Bell Labs, isso é bem antigo. E eu usei como inspiração para também pensar nas ideias do futuro, assim, né? Principalmente pensando em colaboração, né? Como várias pessoas podem estar no mesmo local trabalhando juntas, né? E aí surgiu esse protótipo. É um protótipo funcional em React, usando Sandpack. Basicamente é isso, né? O conceito de você poder desenhar, abrir o código que você quiser, ter um preview ali do lado, né? Então, alterei o front aqui, já viu o resultado. Eu posso abrir todos os meus... Esse aqui é bem interessante, né? Então, por exemplo, eu não fico fechado só, né? Então, eu tenho um botão, né? Então, eu abro todas as variações do botão. Eu posso abrir meus tokens, não em forma de código, mas em forma de knobs. Então, se eu alterar, por exemplo, uma cor, né? Eu já vejo como ele altera em todos os states daquele botão e também na minha aplicação, né? Isso tudo com essas janelas flutuantes, assim. E o que permite outras pessoas colaborar, né? Então, se outra pessoa entra, né, aqui, ela também vê tudo isso que eu estou fazendo com o meu mouse, né? E eu vejo onde o cursor está. Eu acho que é um conceito bem interessante de como você pode
colaborar, né, nesse lugar, assim, né? Principalmente quando você está resolvendo algum bug, meio que ter uma sala, né, de estudo, assim. E aí, você, claro, pode organizar as janelas, ter um auto-organize, para ter um pouco mais do tradicional da IDE, né, de ter as 3 colunas, mas era um conceito, assim, muito interessante que abriu várias portas, assim, para a gente pensar no que é possível, né? E basicamente você edita o código do jeito que você está acostumado, né? E navega por ele de uma forma mais espacial. Pode fazer anotações também, que eu acho que também é interessante, né? Pensando naquele demo do Draw, a gente poderia, né, aplicar aqui também, você poder desenhar, shortcuts para você navegar entre as telas. É um protótipo funcional e é uma forma de provocar, assim, onde a gente pode chegar com essas explorações, né, do futuro da nossa ideia. E agora pensando também no Apple Vision, como que será vai ser programar usando um daqueles devices, né? Será que vai ser mais fácil? Será que vai ser pior? Como que eu posso ter um teclado e ver mais coisas? Eu acho que tem um futuro bem interessante ali que a gente vai poder explorar. E eu, com uma mensagem final aqui, antes da gente ir, né, falar um pouco mais, mas assim, eu acho que é muito... Por que provocar isso, né? Porque as nossas ferramentas, elas moldam o modo que a gente pensa e a gente molda as nossas ferramentas, né? Eu acho que é sempre essa relação, né, de uma relação meio de simbiose, né? E por isso que é importante, né, a gente questionar elas, melhorar elas, porque elas formam como a gente pensa e como outras pessoas vão pensar, né? Ela tem um poder muito, muito forte, assim. E isso não precisa ser só na parte de produtividade também, a gente pode ir um pouco além. E o último demo que eu vou mostrar aqui, para a gente encerrar, é um outro experimento que eu fiz, que dentro do Code Sandbox a gente tinha esse What If Day, que era um dia que a gente se questionava para alguma coisa e falava What If algo, né? E a gente pensou, what if se a gente tivesse sons dentro da IDE? Não sei se vocês vão conseguir ouvir minha tela. Me avisem aí se vocês estão ouvindo. Vocês conseguem... Não sei se vocês estão ouvindo. O que a gente pensou aqui foi você criar moods e temas a partir do som, né? Então você tem um tema de uma música tocando, cada palavra-chave tem um evento randômico, né? Então, coloca uma imersão, assim, né? É quase como se você estivesse jogando um fantasy game. E aí você poderia ter tema, né? Além do tema da sintaxe, você poderia ter, por exemplo, um tema de fantasia, né? E vai tocar uma música de fantasia. E aí você vai ter um gesto de teste. Quando você salva, você vê um sucesso. Enfim, é uma forma também de ir além e não só ficar, né, nessas coisas de produtividade, assim. Então, eu acho que tem muitas oportunidades e é isso, pessoal. Queria agradecer. Espero que a gente possa debater um pouco mais também. Gostaria de ouvir vocês as dores e ideias que vocês têm para a ideia, porque no final das contas a gente pode produzir e criar as nossas próprias ferramentas. Isso é fantástico, assim, é um poder único que a gente tem que usar e eu me motivo muito, assim, de saber que a gente é criador e criatura, assim. Obrigado. Boa, parabéns aí, Zé. Muito bom ouvir falar sobre Developer Experience, querendo ou não, é um assunto muito raro de se escutar, principalmente aqui no Brasil, né, nacionalmente. Acho que por fora tem muita produção, mas interno é mais difícil. Eu tenho algumas questões aqui que, se quiser responder brevemente, eu acho interessante a gente discutir uns pontos que, por exemplo, quem está entrando agora na área de desenvolvimento tem muita dificuldade em usar alguma IDE, alguma plataforma CI/CD. É muito comum perceber desenvolvedores assim, incomodados com
jornadas dentro dessas plataformas, às vezes até já consolidadas, né? E aí eu queria entender de ti, assim, uma boa experiência de usuário, né, no caso desenvolvedor de DX, ela ajuda aí a reduzir a curva de aprendizado para um dev que está aprendendo, por exemplo, a mexer em automações, CI/CD, ou em Deveria, outros deveria. casos? Eu acho que um dos fatores dentro do DX, que vou colocar que é uma bola menor dentro do UX, então você pode falar a experiência do usuário, aqui no nosso contexto vai ser sempre o desenvolvedor, é a acessibilidade, né? Eu acho que a gente ignora um pouco também, porque por muitos anos a gente ficou também assumindo que é porque você não aprendeu isso ainda, por isso que você não sabe, né? Mas a gente se coloca em situações novas o tempo todo, né? Então, focar na acessibilidade é importante, primeiro, para colocar novas pessoas, novos desenvolvedores a se acharem lá dentro. E no mercado de X que está ficando competitivo, é você também não perder desenvolvedores, né? Que são seus clientes. Eu acho que quando você acaba não focando nisso, é bem possível que vai surgir uma nova ferramenta com uma DX e uma acessibilidade melhor e você vai perder os seus clientes porque a galera vai migrar. A gente vê muito isso, assim, né? Cada vez mais, não é nem mais só pelo potencial, porque às vezes, no final das contas ali, o resultado é o mesmo, né? No final das contas, todo mundo está usando, às vezes, a AWS por trás, né? Então, o resultado é o mesmo. Mas o que está contando agora é o que está no front, né? UI, como os problemas são resolvidos, o customer support. Então, é fundamental, não só para abordar novos desenvolvedores, facilitar novos desenvolvedores, mas manter também os que você já tem. Boa. Esse é, inclusive, um dos desafios aí da área de segurança na qual eu atuo, que é trazer mais desenvolvedores para a segurança, sendo que os produtos são voltados geralmente para a pessoa de segurança e o desenvolvedor não entende nada. Então, isso da experiência do usuário, aí, no caso do DX, é importantíssima. E aí uma última que achei legal que você trouxe várias pesquisas, não foi só notícia, mas enfim, tem esse teor acadêmico que eu acho que é importante trazer essa parte aí metodológica, né, que traz base para suas referências, e é no sentido de que dentro da cultura de desenvolvimento a gente tem percebido mudanças, né? A gente teve a período de cascata, agora nos últimos temos o DevOps, né? A mentalidade ágil, ou seja, está sempre mudando e assim também as gerações, né? Esse usuário, essa pessoa desenvolvedora, ela também está mudando. A gente tem gerações de desenvolvedores mais dos anos 80, agora a gente está tendo esses desenvolvedores mais dos anos 2000 e que são pessoas que têm usabilidades diferentes, né? Aí a minha pergunta é como que pessoas de DX vão se atualizando e vão entendendo, né, buscando se adaptar a esse nicho, né? Qual que é a forma de você acompanhar essas mudanças? Cara, excelente pergunta, assim. Eu acho que é muito interessante pensar isso, porque com a experiência assim, que eu tive também já de trabalhando com desenvolvedor, assim, é muito difícil fazer um desenvolvedor migrar de ferramenta, porque uma vez ele está acostumado, eu sinto que o desenvolvedor como usuário gosta de se sentir produtivo, né? E quando ele migra de ferramenta, ele perde um pouco esse desejo, ele perde um pouco essa sensação, ele tem que aprender. Então você vai ter essas gerações, assim, né? E o que é legal é exatamente isso, essas novas gerações que têm aumentado, né, têm feito surgir novas ferramentas. Eu acho que isso que é legal. Eu acho que uma coisa legal do código é a compatibilidade. Por exemplo, o Git é uma coisa incrível, né? Você ainda pode usar o Git no terminal, você pode usar o app, ou você pode usar ainda uma abstração que é o Code Sandbox, que tem um Git por trás lá fazendo. Mas no fundo, quem está rodando é o Git, né? Eu acho que essa preocupação quando você está criando uma tecnologia de dar suporte até para as coisas, né, para os modos, né, antigos, né, de funcionamento, eu acho que é fundamental. E aí você vai construindo abstrações em cima, né? E essas abstrações elas vão pegando essas novas gerações ou não. Assim, eu vejo agora uma tendência muito forte do mobile, né, de você codar no celular, que para mim é quase inconcebível, né? Mas tem muita gente já entrando e aprendendo a codar no celular. E aí, com os autocompletes, né, com AI, tem ficado muito mais fácil, né? Porque no final das contas você sabe o que você quer. Claro, vai ter que escrever muito, mas aí com AI você só dá você dá um swipe e já completa com código, modifica alguma parte ou não, assim. Então o mobile está vindo muito forte, assim, também como uma tendência de você poder conseguir trabalhar, assim. Então eu acho que, cara, o futuro é incerto e eu fico bem empolgado, assim, de acompanhar e não ser cabeça dura. Eu acho que o mais importante é isso, assim. A gente não ser cabeça dura e entender que são novos modelos e novos grupos, né? Porque às vezes a gente tem muito, como a gente é desenvolvedor também, eu acho que tem muito também de a gente achar que o nosso jeito é o certo. E eu acho que o mais importante é a gente estar aberto a todos e entender qual faz mais sentido para o produto ou não.
porque não é o modo que eu trabalho é o modo certo, né? Acho que tem vários jeitos diferentes, assim. E não é à toa que sintaxe highlight, temas, essas coisas sempre funcionaram muito bem dentro da comunidade, porque o desenvolvedor gosta de personalizar os produtos do jeito dele, né? De usar, é uma ferramenta do dia a dia, assim. Então, essas coisas de usar settings ao seu favor também é muito bom, porque aí você consegue, pelo menos, já, né, agrupar mais gerações também, né? Uma settings para você fazer isso, para aquilo. Não sei se eu respondi Não, completamente, mas... perfeito, é isso mesmo, analisar, estar muito próximo desse usuário, né, e é uma coisa que você falou, ter empatia, você pensar na acessibilidade e analisar essas tendências, né, e obviamente fazendo pesquisas, entendendo aí quais são as projeções, estando muito perto desses usuários, até também por meio de comunidades. Eu acho que isso é importante nas comunidades, que a gente vê muito esses feedbacks, entendendo como os usuários eles vão criando atalhos dentro dos nossos produtos, e a gente, né, percebe esses atalhos e torna eles oficiais. Enfim. Conversar. Conversa com o Isso, usuário, resolve tudo, e a comunidade é um perfeito lugar para isso. isso. Bom, Zé, brigadão aí pela sua palestra. Obrigado também por quem acompanhou até agora, tanto para quem vai assistir depois também. Acompanha o Zé nas redes aí, provavelmente vai ter o contato dele ali no site do CodeCon. E é isso, o Zé vai estar ali no mapa por um tempo, né, uns 20 minutos ali no after, caso alguém queira conversar com ele, trocar uma ideia. E até amanhã, pessoal. Valeu, boa noite.